Olá, esse é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, concluímos a série especial sobre a metodologia de trabalho do Mediário. A conversa reúne integrantes do Núcleo Permanente de Autocomposição do MPRS, o Mediário, além do diretor do CEAF, promotor de justiça Sérgio Iane Arres. A série aborda os conceitos fundamentais da autocomposição, seus benefícios para o Ministério Público e para as partes envolvidas, além de experiências práticas de mediação bem-sucedidas. Entramos praticamente no nosso último bloco, tá? Temos mais 10, 12 minutos, mas então eu gostaria de focar agora que vocês nos dissessem os principais resultados colhidos, né? Se quisessem trazer um caso prático de autocomposição de sucesso e, especialmente, quais os desafios que vocês vislumbram para a autocomposição do Ministério Público, né, para o futuro? Eu vou começar pelos desafios, né? Como eu estou no Mediário agora e tanto, não tenho tantas lembranças dos casos concretos dos colegas, embora já tenha atuado em vários, mas destacamos alguns aqui. O desafio está na construção ou na reafirmação da nossa própria identidade de mediação de Ministério Público. Nós temos construído fluxos próprios nossos, a equipe toda, diferendo, teremos aí uma ordem de serviço bastante avançada, né, construindo cada vez mais a nossa identidade. Isso em termos de estrutura de procedimento. Acho que um desafio e uma oportunidade é agregar e treinar, capacitar, e o CEAF é fundamental nisso, os colegas, todos os integrantes do Ministério Público. E me parece que o sonho ideal é que em cada promotoria de justiça houvesse alguém capacitado. Seja para o trabalho externo, nos casos, seja para o outro trabalho que fazemos junto com a SUBEDM, das pessoas ali do Elcio, da Samanta, sob o comando do doutor Heriberto, não é? Que são os ciclos do pertence, reuniões com os servidores, reuniões de escuta, diálogo, construção, né? Me parece que esta é uma grande oportunidade que nós temos. Nós todos precisamos estar capacitados cada vez mais no ser humano. Isso aí. Diria assim. E sobre os casos concretos... Para isso, a inteligência artificial não vai nos substituir, né? Exatamente. A inteligência artificial, nós que vamos estar o tempo todo acompanhando, servindo de alimentadores desse sistema, mas precisamos aí vencer alguns desafios. O primeiro é nosso, ele é individual, né? De aperfeiçoamento e equilíbrio constante. O segundo é de percepção e avanço. Eu tenho certeza que os colegas têm isso, porque somos apaixonados pelo Ministério Público, que nós podemos, a nossa instituição, que tem mais de 4.000 anos de história, pode ser cada vez mais. Isso é fundamental, né? E tudo isso para que possamos, e aí o desafio fundamental, servir cada vez melhor a nossa sociedade. O Ministério Público significa serviço ao povo. E é essa a nossa missão fundamental. Sobre os casos concretos... Eu gostaria de falar sobre os resultados e a vantagem da autocomposição. Porque eu acho que tem grandes vantagens quando a gente envereda por esse caminho. Eu diria que são 3 principais. A gente toma o nosso destino nas nossas mãos, de resolver os nossos casos, e a gente não terceiriza. E com isso a gente ganha tempestividade e agilidade. Porque os casos, eles têm o seu tempo, assim como a vida tem o seu tempo de solução. E aí a gente tem um caso que é meio paradigmático. O Hospital de Giruá é um hospital na região norte do estado que atende 90 municípios em algumas referências, em que ele vinha na iminência de cessar os atendimentos ao SUS, de mudar inclusive a configuração daquele prédio, que é gerido por uma ordem de irmãs. E em 10 horas de reunião, em 90 dias, a gente conseguiu reverter, negociando com o Estado do Rio Grande do Sul, com o município de Giruá, com a mantenedora do hospital, com o apoio da colega que nos trouxe o caso, a gente conseguiu reorganizar esse serviço de saúde e manter esse serviço. Se a gente judicializasse isso... Não, imagina. Eu tô olhando aqui de fora, tá? É claro que eu não estou subestimando o quanto teve de sofrimento, de autoconhecimento, de segurar a ansiedade nessas 10 horas, né? Mas em termos de números brutos, 10 horas para resolver um problema desse tamanho é um... Isso. Né? É um nada.
Justo. Sim. Então, assim, de fato, a gente está tentando medir isso, Sérgio. Medir o que a gente quer, o que é resolutividade, que é isso. Economicidade, agilidade, tempestividade, impacto social, garantir aquilo que a gente precisa defender. Claro que nem todos os casos são tão ágeis, sim, mas muitos deles são imensamente mais ágeis do que os outros caminhos que a gente, tradicionalmente, pelos quais a gente enveredou. Sim. Eu queria destacar aqui, o Gilson colocou muito bem, aliás, tirou daqui algumas ideias que se fosse feita a pergunta a mim, eu não teria feito com tanta precisão como ele fez. Mas tem um outro desafio muito grande, tá? Que decorre de um recente estudo feito na Universidade de Jerusalém, pela doutora Anna Perry, né, que examinou um dado aterrador, né, que 12 milhões de pessoas no Brasil hoje usam a inteligência artificial com fins terapêuticos. E isso é um problema. Isso eu digo que é um desafio, porque nós também estamos entrando no Ministério Público na era da inteligência artificial, fazendo peças e confiando na inteligência artificial. Sim. E aqui o que eu vou falar não é contra a inteligência artificial. Eu vou apenas fazer alguns alertas. Né? O que ela descobriu nesse estudo? Né? As pessoas estão lá fazendo terapia com a inteligência artificial. Mas quando elas sabem, não é, que aquela orientação, aquela consulta está sendo dada por uma máquina, são desativadas as áreas da empatia do cérebro. Sério? Exatamente. São desativadas as áreas da empatia do cérebro. Quando ela sabe, então eu estou falando com uma máquina. Sim. Né? Ou seja, qual é o risco disso? Quando a pessoa não sabe que ela está sendo, na realidade, tratada por uma máquina, ela começa a treinar o seu cérebro a se orientar de acordo com uma orientação dada por uma máquina que não tem as ponderações, não tem os contatos, não tem os meandros que uma interação homem-homem ou mulher-mulher tem. E isso faz com que há a possibilidade de uma psicopatização das pessoas, porque o que nos forja como seres humanos é o brincar da criança, é o errar e acertar. Não é uma máquina que vai fazer uma ponderação restrita e objetiva de muitas coisas que botaram para dentro da máquina. Sim. Que vai superar isso. E isso, então, pode tender a uma psicopatização dos seres humanos. Então, isso é um alerta bem importante. Por isso que tu colocou, a máquina ainda não consegue. Não consegue, porque só na interação direta é que tu gera os hormônios e neurotransmissores. E tu não gera os mesmos hormônios e neurotransmissores por uma orientação objetiva de uma máquina. Só que tu não percebe isso. Sim. Tu está sendo treinado a te tornar como uma máquina. Isso vai ter reflexos na sociedade. Já está tendo. Olha os problemas que nós temos nas nossas famílias hoje com a questão do celular. Quer dizer, você está dentro de uma casa, vários pais e mães, e não tem interação com os filhos. Porque eles estão presos lá nos seus quartos, sim, num mundo que você não sabe qual é, e você quer conversar com ele. Agora eu não posso, estou aqui respondendo. Isso já é um reflexo da psicopatização, entre aspas, né? Mas é bem isso, eu tenho um artigo escrito sobre isso, a psicopatização dos seres humanos. E temos dados também de 2015, da professora Marianne Wolff, de 2015, que naquela época, por causa da grande reconfiguração causada pelos celulares, principalmente a partir de 2010, houve um decréscimo já em 2015 de 50% da empatia da sociedade americana. Olha só, em 2015, 50%. Então, de fato, nós temos dados para comprovar o que nós estamos aqui debatendo. Então, isso é um desafio muito sério. Muito sério. Verdade. Verdade. Porque é uma realidade que vai bater a nossa porta com enormes facilidades
E essas ponderações tuas, Paulo Valério, elas não são de fácil percepção, né? Porque a pessoa precisa ter o estudo, a pessoa precisa conhecer como funciona o corpo humano, o cérebro humano, porque ela não vai, ela vai achar, né, que está fazendo que está caminhando pelo caminho correto e está abrindo mão, não sabe o que está abrindo mão, melhor dizendo, né? É o canto da sereia. É o canto da sereia. É o canto da sereia. Então, mas vamos com profissionalismo, com expertise. Vamos com expertise. Por isso, como muito bem disse o Gilson, temos que nos capacitar. Mas eu já estudo ambiental, eu já me obrigo a estudar NPP. Olha, minha gente, as neurociências são a base para você poder se proteger em relação a todas essas novas realidades que estão nos assolando. E não nos desumanizemos, não é? Com esse canto da sereia. E volto a dizer, não é uma fala contra a inteligência artificial, é uma fala a favor do ser humano. É uma fala a favor do ser humano. Eu ia fazer um comentário e, infelizmente, a gente está se encaminhando para o final, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso. Mas eu acho que um dos principais resultados também que a gente percebe ali do mediar é que isso é uma coisa que a gente conversa, assim, volta e meia, né? A gente fala da questão da comunicação. E com a questão dos celulares, enfim, às vezes a gente não percebe que, enquanto mediador, a gente está pedindo uma determinada comunicação das pessoas que, às vezes, a gente nem para perceber como está a nossa comunicação. Sim. Então, essa percepção, assim, de que devemos e podemos nos comunicar melhor, ela também passa pela nossa própria percepção. E o que a gente percebe que é muito valioso ali no mediar e que acontece naturalmente é que às vezes a gente percebe que tem setores que eles são literalmente, fisicamente lado a lado, numa determinada instituição. Sim. E daí eles chegam nas nossas reuniões e eles não se comunicam entre si. Isso é um problema histórico. De todas as instituições. Eu acho que deve ter um provimento que diz que é proibido se comunicar. A gente perguntar para o Heriberto deve saber isso por quê, que ele sabe todos os problemas. Mas acho que porque deve ter, né, José? É impossível, porque isso acontece historicamente. Nós observamos nas secretarias, né? Exato. Aí de Estado, né? Estado, isso. Eventualmente. É uma oportunidade para o diálogo, para a construção. Daí a criatividade também. Isso, e a gente percebe que eles conversam entre si, e às vezes os promotores aproveitam e falam de outros casos, e às vezes a gente já puxa um procurador de Estado e já fala de uma outra situação. Então, essa oportunidade de estar junto, frente a frente, e às vezes trocar algumas palavras, elas desbloqueiam, destravam vários outros casos. Isso. E a gente se percebe, às vezes, assim, a gente olha, tipo, tá, mas por que a gente tem reunião desse caso? Ah, sim, porque se a gente não marcar uma reunião com todas essas secretarias pra gente sentar, as coisas não vão caminhar. É isso. Então, assim, essa oportunidade do diálogo, essa abertura, e às vezes até comentários que parecem óbvios e simples, mas a gente precisa reforçar, assim, que viver é muito difícil, estamos todos aprendendo o tempo todo, e o óbvio precisa ser dito. A gente fala, assim, ó, várias vezes, tipo... E se vocês conversassem entre si? E se vocês mandassem uma mensagem de WhatsApp um pro outro ao invés de um ofício? E coisas que parecem muito simples. Daí eu queria passar a palavra para minha colega, para finalizando. Para contribuir com esse debate, eu gostaria de trazer o conhecimento da neurociência que o Dr. Paulo nos ensina tanto no livro dele, que se chama a questão da neuroplasticidade do cérebro. Então, esse trabalho que está sendo feito, esse trabalho de toda a instituição, de difundir essas práticas e de, aos poucos, ir criando esta nova visão, né, de sair de adversarial e ir para essa autocomposição, é muito importante. Então, é como se fosse uma formiguinha, mas que a gente deve seguir nesse caminho. Ele é árduo, ele é difícil, não é o mais fácil, mas ele é muito compensador quando a gente vê os resultados. E eles têm muitos resultados positivos. Tanto para a nossa vida pessoal, eu falo por mim, que desde que eu estou no mediar, eu mudei muitos aspectos da minha vida. E essa transformação tem que vir mesmo de dentro. Tem que vir da gente. E é isso que a gente busca. É pessoas com pessoas, mesmo que a inteligência artificial esteja vindo com tudo. O ser humano nunca pode ser... Essa interação não vai ser substituída. E a gente tem que pautar também
a nossa vida por isso. Sim, mas eu queria aqui também destacar, isso tudo faz parte de um grande guarda-chuva. Queria, então, aqui parabenizar, e aqui não vai nenhuma manifestação de política institucional, parabenizar o nosso procurador-geral, Alexandre Saltz, né, que é um profissional que se qualificou, ele fez todos os cursos aqui no CEAF, né, foi nosso aluno muitas vezes, com toda a humildade e altivez que um membro do Ministério Público tem de ter, né? Se capacitou, não é, em vários ambientes de autocomposição. Quero destacar aqui o trabalho do Elcio Resmini, um colega que trabalho de vários que passaram ali, mas o trabalho do Elcio tem sido decisivo para a nossa instituição, um trabalho que ele já fez junto com o Gilson lá na Corregedoria, quando fizemos círculos com mais de 300 colegas promotores. Destacar o trabalho da Samanta, do Heriberto, né, são gigantes. Destacar o trabalho da Josi, né, nossa subprocuradora, tem um projeto conosco, é uma entusiasta, é aluna também lá do curso de especialização. O trabalho da Isabel também, que nos congrega tanto, e agora o trabalho do Joãozinho, né, que é o nosso coordenador lá administrativo, porque o Alexandre, com toda essa equipe, o trabalho do Cidu, ele criou um ambiente de autocomposição no Ministério Público. Hoje nós temos o PAP, nós temos a UPRA, temos o Pertence, nós temos várias estruturas que estamos trabalhando aí. Nós vamos ao interior fazer círculo com os colegas servidores, vamos ao interior fazer círculo com os colegas promotores, que é um trabalho constante de indução à alteração da nossa cultura adversarial. Então, de fato, as pessoas não se deram conta ainda, mas nós temos um novo Ministério Público. Não é só o mediar, né? O apoio que nós recebemos, foi trazida a Paula, foi trazida a Duda, qualificaram sobremaneira o Gilson, então, pelo amor de Deus, né? O Gilson é um cara que já chegou pronto ali, não é? Então, foram presentes que eu, que estou no Mediara desde 2016, recebemos, né? Então, tem que destacar isso aí, né? E tomara que nós consigamos institucionalizar estas estruturas que foram criadas, que elas perdurem, né? E que nós possamos capacitar outras pessoas para que venham nos substituir, porque eu já estou velho, eu vou fazer 62 anos, né? Daqui a pouco aí, não tenho mais o gás, ou não tenho mais o elan para ser o mediador, que é bem difícil, né? Se fosse fácil, nós teríamos um monte de promotores e promotoras e servidores, mediadores. Não, é porque é difícil, porque tu tem que descer do teu imaginário pedestal. Alguns colegas se colocam num pedestal que nunca existiu, tá? E depois tem dificuldade de largar, né? Largar esse osso, né? Na realidade, todos nós somos servidores públicos. Então, eu quero destacar aqui o trabalho desses outros colegas, do Heriberto, da Josi, da Isabel, do Alexandre, do Cidu e do Joãozinho. Então, esse trabalho aí dos nossos servidores que nos ajudam sobremaneira, vão conosco nas capacitações, fazem junto, e esse é um novo Ministério Público. Se deem conta disso, porque a coisa vai melhorar. Aquilo, né? O Ministério Público une indivisível, né? O Ministério Público só funciona com trabalho de equipe, né? Sim. E equipe é todos nós, né? Trabalhando no mesmo sentido. Às vezes se confunde que trabalhar no mesmo sentido precisa ter concordância. Não, ao contrário, né? Você pode trabalhar no mesmo sentido com ideias diferentes, né? Mas os propósitos, o objetivo final, o goal, ele é o mesmo, né? E isso permeia nossos servidores e permeia nossos membros, com certeza. Eu tenho que encerrar, né? Eu tenho que encerrar para cumprir o nosso horário. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos colegas servidores que participaram. O Paulo Valério me ajudou muito aqui no chat, que eu não consegui administrar o chat aqui à mesa, mas eu vi aqui que o Fabrício Alegrete, abraço, Fabrício, participou, a Valdirene participou, abraço, Kevin, abraço para todos que participaram, nos assistiram. Paulo Valério, meu agradecimento pela tua presença, tá? Tu sabe da minha admiração
desde sempre por ti, um grande abraço. Gilson, da mesma forma, né? Muito obrigado. Ivana, mais uma vez, né? Eu vejo o teu entusiasmo também com o Mediar, Ivana. Eu acho que, acima de tudo, teu trabalho lá está sendo fundamental. Muito obrigado pela presença. Paula, Duda, tá? Vocês contribuíram muito. Que bom que vocês vieram e que bom que vocês puderam também trazer esse aspecto que, com certeza, eu acho que os colegas, os nossos servidores, eles vão gostar. Já gostaram os que viram e os que vão assistir vão gostar, porque nós estamos, e voltando lá para o início, não é apresentando, mas com certeza nós aprofundamos o trabalho do Mediar dentro da instituição. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que estão nos assistindo, né? Até uma próxima, que eu espero que seja breve. Isso aí. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e no Instagram.